Espíritos zombeteiros ou possessão demoníaca? O relato a seguir aconteceu no ano de 1995. E nessa época, eu morava com meus pais em um apartamento térreo no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. Então, para entrar nesse apartamento, nós precisávamos passar por 3 portas. Ao entrar pela primeira porta, você passava por um hall de entrada bem escuro. Logo em seguida, você se deparava com uma sala sem iluminação. O apartamento era frio e muito escuro. Eu sempre tive a impressão de estar sendo observada toda vez que passava por esse caminho. E nesse ano eu estava finalizando o 3º ano do 2º grau. A minha avó, que ela morava em outra cidade, estava passando por problemas de saúde. E assim, meus pais quase toda semana tinham que viajar para ajudar nos cuidados com ela. Dessa forma eu ficava sempre em casa sozinha, cuidando de tudo. E foi uma dessas viagens que a história aconteceu. A minha turma da escola era muito unida e sempre nós nos reuníamos, em pequenas festinhas. Era um ambiente agradável, onde podíamos botar a fofoca em dia. Assim, mais ou menos 15 amigos foram passar a noite em minha casa, para conversarmos e me fazerem companhia. Eu tinha uma amiga que sempre se dispunha a ficar em casa comigo, nos dias em que meus pais viajavam. E conversa vai, conversa vem, nós começamos a contar relatos e contos de terror. Então eu percebi que a maioria dos meus colegas tinha muito medo desse assunto. Em certo momento, eu quis fazer uma pegadinha com eles e comecei a falar com um tom de voz mais grosso, mais ou menos como as vozes das pessoas possuídas que vemos nos filmes de terror. Eu quis fazer com que eles acreditassem que eu estava sofrendo algum tipo de manifestação espiritual. O medo deles era tanto que realmente acreditaram na minha brincadeira e começaram a correr de medo, praticamente a arrombar as portas tentando fugir daquela situação. O medo deles era tanto que realmente acreditaram na minha brincadeira e começaram a correr de medo, praticamente a arrombar as portas, tentando fugir daquela situação. Eu, morrendo de rir, fui atrás deles, para explicar que eu estava apenas brincando com todos. Eles ficaram com muita raiva de mim. Alguns, inclusive, estavam até chorando e tremendo de medo. Eu ainda brinquei com eles, falando que essas histórias de terror eram bobagem, que eles não podiam ficar fazendo brincadeiras com relação ao mundo espiritual. A ideia era dar um tipo de lição de moral, e depois de algum tempo todos estavam bem mais calmos, e até rindo de toda aquela situação. Subitamente, a amiga que ficava comigo em casa, quando os meus pais viajavam, começou a se mover e a girar pela sala. E quase imediatamente todos pensaram que seria mais uma brincadeira. Dessa vez uma brincadeira completamente sem noção, depois de tudo que aconteceu. E por incrível que pareça, aquilo não era uma simples brincadeira. Alguma coisa estava acontecendo e era bem real. Uma colega tentou segurar o braço dessa minha amiga e ela se defendeu batendo nessa colega com tanta força que a lançou praticamente do outro lado da sala, quebrando um vaso grande cheio de plumas. Ao vermos essa colega literalmente voando pela sala, o medo surgiu em todos de uma forma devastadora. Todos saíram correndo e gritando de medo. Ali naquele ambiente ficaram apenas eu e mais 2 colegas. E nós 3 passamos a tentar segurar essa nossa amiga. Assim que conseguimos contê-la, ela simplesmente começou a chorar e disse que não se lembrava de nada do que havia acontecido. Foi um susto, mas após esse incidente as coisas ficaram bem, pelo menos o resto da noite. No meu íntimo, eu sentia que toda aquela manifestação poderia ser causada por minha culpa. Parecia que alguma coisa que habitava naquela casa se aproveitou da mediunidade dessa minha amiga para nos atacar, em especial a mim.
Assim que amanheceu, eu e meus amigos fomos para a escola. Eu estava muito cansada e morrendo de sono. Parecia que algo havia tirado toda a minha energia. Eu nunca havia me sentido daquela forma. Depois da aula, minha amiga e eu passamos na casa dela para pegarmos algumas roupas e voltamos para minha casa. Algumas horas depois, ainda no período da tarde, alguns amigos foram em minha casa nos visitar e ver se estava tudo em ordem com a gente. Depois de algumas horas conversando, a noite caiu e nós nem havíamos percebido. Subitamente, essa minha amiga começou novamente a demonstrar algum tipo de manifestação espiritual. A princípio eu nem acreditei, e alguns amigos ainda duvidaram que tudo estaria acontecendo novamente. Mas a coisa dessa vez era ainda mais séria do que a manifestação da noite anterior. Dessa vez ela estava gritando e dizendo que iria me matar. Seu semblante mudou para algo demoníaco e ela veio correndo em minha direção com os braços esticados. Uma cena digna de filme de terror. Eu, em desespero, perguntei quem era que estava ali, o que seria aquilo. Ela olhou dentro dos meus olhos, com uma cara que nunca vou me esquecer. Uma expressão demoníaca e sem vida, mas totalmente dominada pelo ódio. Ela então disse com uma voz tenebrosa: "Eu sou Exu Caveira." Eu não conhecia nada e nessa época nunca tinha ouvido falar dessa entidade. Meus amigos, que eram membros da Umbanda, se assustaram e correram para segurá-la. O restante dos nossos amigos foram embora novamente, morrendo de medo. De uma hora para outra, essa amiga começou a chorar e dizia não se lembrar do que estava fazendo. Disse que estava muito cansada. Nós então a conduzimos calmamente para o quarto e a deitamos na cama. Assim que a deixamos e fomos saindo do quarto, ela então começou a rir. Ela começou a rir de uma forma muito macabra e demoníaca. Era a coisa mais sinistra da face da terra. E ela disse: "Enganei vocês, seus bobinhos." Eu não conseguia acreditar que aquela entidade estava brincando com a gente. Eu fiquei com tanto medo de ter que lidar novamente com aquela manifestação espiritual, depois de tudo que havíamos passado no dia anterior. Senti uma descarga de adrenalina, mas incrivelmente essa amiga minha voltou a si. Sua expressão facial voltou a ser a mesma que conhecíamos, e ela praticamente desmaiou de sono. Nós então começamos a conversar com ela. Pedimos que ela fosse embora, mas ela não queria. Dizia que não queria ir embora e que aqui era o seu lugar, mesmo sabendo de tudo o que estava acontecendo. Mesmo assim, ela continuou no quarto deitada e nós saímos e fomos tentar encontrar uma forma de dormir também. Já era muito tarde. Foi difícil dormir naquela noite. O medo era muito grande. Meus amigos foram embora e eu tive que ficar sozinha com ela. Eu passei a noite toda em claro, uma vigília com medo de algo ruim acontecer comigo naquela noite. No terceiro dia, meus colegas foram lá em casa de novo para nos ver. Eles estavam muito preocupados. A história toda acabou se espalhando e alguns amigos que ainda não tinham ido foram lá para ver se tudo não passava de uma grande brincadeira. Nós estávamos conversando na sala e alguns amigos estavam sentados ao nosso lado, dentre eles uma colega muito tímida e discreta, que fazia parte do nosso grupo de amigos. Ela sempre foi muito na dela, não gostava de chamar atenção e também não gostava muito de festas e bebidas. Subitamente, essa amiga se levantou e foi até o bar do meu pai. E pegou uma garrafa de uísque, literalmente virou a garrafa inteira numa golada. Em seguida, ela acendeu um cigarro e ficou em silêncio na dela, enquanto nós assistíamos a tudo estáticos e chocados com aquilo.
Nós ficamos preocupados, pois ela nunca havia bebido ou fumado na vida. E aquilo fez aquele frio na barriga voltar de forma mais intensa. E eu pensei, agora pronto, vai começar tudo de novo? Meu Deus! Eu estava cansada de tudo aquilo, de alguma forma parecia que aquilo tinha lido os meus pensamentos e a manifestação finalmente começou. Minha amiga, que estava sentada perto de mim, do nada começou a girar e a gritar de novo. E a colega que estava no bar caiu no chão e começou a ter algum tipo de crise. Nesse ponto, tínhamos duas manifestações acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sabia o que fazer, pois enquanto socorria minha amiga, a outra colega estava no chão sendo sufocada por algum tipo de espírito. Ela estava ficando roxa e não estava conseguindo respirar. Minha amiga passou a tentar me atacar e eu não sabia mais o que fazer. Meu Deus, foi horrível e ainda doloroso lembrar de tudo aquilo. Para minha infelicidade, o pior ainda estava por vir. Meus amigos, como o relato está ficando muito grande, eu vou deixar para contar a segunda parte no próximo vídeo. Eu realmente espero que vocês estejam gostando. Eu gostaria muito de pedir que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo com seus amigos e cliquem no sininho para serem avisados quando eu postar a segunda parte dessa história aterrorizante. Obrigada a todos e tomem cuidado com as sombras que estão atrás de vocês. Às vezes, podem não ser umas simples sombras,